sobre a religião do cristão, tá? Bom, é sabido dos irmãos que o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele está registrado pelo evangelista Mateus, ali nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho. Então, Mateus, ele escreve esse sermão, e nós falamos, na primeira vez que ministramos sobre isso, sobre todas as diferenças históricas que poderiam haver acerca desse sermão, e eu não quero me ater a isso. A minha intenção hoje é falar sobre esmolas, oração e jejum. Mas é fato que o evangelista Mateus, ele descreve os elementos essenciais do caráter cristão, nessa primeira parte do sermão. Ele indica, através das metáforas sal e luz, que nós já pregamos aqui, a influência que o cristão exerce no meio da sociedade, da comunidade. E também nós percebemos Jesus afirmar que a justiça do cristão, ela deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Na perspectiva de Deus, a justiça do cristão é uma justiça sem limites, uma justiça que excede a daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que professam o nome de Deus, ou seja, o verdadeiro cristão, ele excede em justiça todas as pessoas, quer religiosas, quer não religiosas. E no capítulo 6, que nós vamos expor nesta noite, eu vou lidar com os primeiros versículos desse texto, tá? Que fala sobre a religião do cristão. E note como o evangelista reproduz a fala de Jesus, dizendo assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Olha o que esse texto diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Espera aí, mas que justiça é essa? Como é que eu vou guardar-me de exercer essa justiça diante dos homens? Como é que eu vou lidar com isso? Até porque, se você perceber, a palavra utilizada aqui é a mesma palavra nos originais que foram usadas nos versículos anteriores. Naquela perspectiva, justiça estava relacionado com bondade, pureza, honestidade, amor. Ou seja, a justiça que Jesus tinha em mente no capítulo 5 falava sobre bondade, sobre pureza, sobre ser honesto. Na perspectiva do Filho de Deus, ser justo era alguém que era bondoso, puro, honesto e amoroso. Tá? E agora, essa justiça ela tem uma outra perspectiva. A palavra não mudou, é a mesma, mas o sentido mudou. Agora Jesus introduz justiça numa perspectiva de práticas de doação, ou seja, de esmolas, oração e jejum. Para Jesus Cristo, a palavra justiça ela tem duas dimensões. Uma moral e uma religiosa. E não havia necessidade de nós escolhermos entre uma e outra. Na realidade, nós precisaríamos nos abraçar com as duas. Porque a justiça cristã, ela envolve tanto uma perspectiva moral como uma perspectiva religiosa. E aqui nós temos visto que em Mateus 5, Jesus afirmou que a justiça deve ser maior do que a dos fariseus. E também deve ser maior do que a dos pagãos. Já em Mateus 6, ele diz que esta justiça não pode ser uma ostentação religiosa. E nem pode ser um formalismo mecânico. O Dr. John Stott, comentando esse texto, ele faz a seguinte afirmação: os cristãos têm de ser diferentes, tanto dos fariseus quanto dos pagãos, dos religiosos e dos irreligiosos, da igreja e do mundo. O Sermão da Montanha, ele nos assusta quando nós nos lidamos com ele, porque ele exige um padrão de crente que nós não estamos acostumados a lidar. Tem introduzido-se dentro do nosso meio um relativismo sobre as coisas de Deus. E nós até achamos, muitas vezes, que caminhar com Jesus é de qualquer maneira. Mas nós somos alertados pela palavra de Deus que Ele exige de nós um padrão que a luz humana é impossível de ser alcançado. É por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus nos moldando. Nós não podemos chegar diante do espelho e contemplar a nossa imagem e dizer: cara, como eu sou um crente top, para usar uma expressão aqui do meu amigo Jane Gerson, top das galáxias.
É preciso que eu me apresente diante do espelho e dizendo, meu Deus, como eu estou distante daquilo que tu deseja para mim. A nossa perspectiva não pode ser o outro, o nosso parâmetro não pode ser o outro. Eu não posso pensar e dizer assim, rapaz, mas eu sou mais crente do que o irmão Alessandro um bocado de vez. Ora, mas rapaz. Ou o irmão Alessandro pensa, rapaz, mas eu sou mais crente do que o irmão Adonias, mas um bocado de vez. Porque o parâmetro não sou eu. Você me vê assim bonitinho, organizadinho, né? Pelo menos eu estou me achando, você não é obrigado a concordar comigo. Mas o fato é que eu não sou o parâmetro. Mas existe um parâmetro. Um parâmetro deixado na palavra de Deus. E que nós somos auxiliados pelo Espírito Santo de Deus a não nos conformarmos com o mundo. E nem mesmo com os que estão dentro da nossa comunidade de fé. Porque uma comunidade de fé, irmãos, ele tem diferentes níveis de compromisso com Deus. Tem alguém que acabou de aceitar a Jesus, que ele está caminhando. Tem alguém que já está com uma caminhada de maturidade bem elevada. Mas dentro da igreja, eu costumo dizer, é um hospital. Você vai encontrar pessoas muito bem já, estáveis, que não estão correndo risco de morte, mas outros que estão ali na emergência, que se precisa estar ali todo o tempo cuidando, para não morrer e não perder as suas forças espirituais. Então a igreja é local para gente perfeito? Não. É local para quem deseja caminhar com Jesus e crescer em graça e em conhecimento do Senhor. E nós não podemos perder essa perspectiva, porque nós somos ministros da reconciliação. Ô irmão, se a gente entendesse isso, ia ser tão maravilhoso. Nós somos aqueles que damos a mão ao pecador perdido e lhe puxamos e lhes dizemos, há perdão para a tua vida. Jesus morreu pelos teus pecados, e se você disser sim para Ele, eu te aceito, Senhor, tua história, tua vida, não só a tua, mas a da tua família, será mudada. E agora você não tem mais uma destinação ao inferno, mas agora você é adotado como filho de Deus, e seu destino é os céus. Nós promovemos, nós divulgamos, nós representamos esta reconciliação. Então o nosso papel, irmãos, é aproximar o pecador perdido de um Deus santo, que já transformou a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Não tomar a forma do mundo. Não tomar a forma do mundo é um conceito que nós citamos até de cor. Muitos conhecem que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Ele começa falando sobre o culto, mas no versículo 2 ele diz, mas não vos conformeis. A ideia é não tome a forma. As donas de casa que já prepararam um bolo alguma vez na vida, você sabe que quando você passa ali a massa, seja na mão, seja no liquidificador, seja através de uma batedeira, a forma que você quer dar o bolo precisa de uma forma. Então você vai até a cozinha, usa aquela redondinha padrão, uma quadrada, uma, sei lá, se antiaderente, aí vai do quanto que você está disposto a gastar com isso. Mas o fato é, o bolo terá o desenho, a massa terá o desenho da forma que você lhe impor. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não entre na forma do mundo. Não tome os contornos que o mundo tem. Nós somos alertados no Novo Testamento sobre isso. Mas Jesus também previu que era possível, até a sua própria igreja, ter elementos do mundanismo. Ele previu que a sua própria igreja poderia entrar em contato com esse mundanismo. E aí ele impõe a diferença essencial da religião, como na moralidade, é que a justiça cristã autêntica, ela não é uma simples manifestação do exterior, mas é algo que acontece no interior. É uma transformação no coração, de dentro para fora. E é lindo isso porque acontece no nosso interior. Você, talvez numa ação simples, ergue a mão e diz, eu aceito Jesus como meu Salvador, muitas vezes, sem entender a decisão que está tomando, mas de algum modo o Espírito Santo adentra no teu ser, e aquilo que você gostava, às vezes não gosta mais. Aquilo que era precioso, que você diria, sem isso eu não vivo, o Espírito Santo disse, isso é besteira, eu tenho coisa melhor para ti, melhor. E aí aquilo que às vezes você diz, não, mas eu nunca vou ser crente, porque se eu tiver que fazer isso, aí eu não vou ser. Aí o Espírito Santo chega devagarzinho,
Aí vai mudando, transformando as nossas perspectivas, a nossa visão, e nós encontramos algo mais precioso, pelo qual vale a pena gastar a vida. E todo o resto é secundário, todo o resto é pequeno, todo o resto é inferior, porque nós abraçamos um tesouro maior. Louvado seja o nome do Senhor. Como igreja, irmãos, nós não podemos perder a nossa identidade. A igreja de Cristo Jesus não pode perder a sua essência, e não pode perder a sua visão, de deixar de compreender qual é o seu papel. Nós, como igreja de Cristo, estamos aqui unicamente, exclusivamente, para sermos testemunhas da transformação que Cristo fez nas nossas vidas, e anunciar ao mundo perdido as boas novas de salvação. Como igreja, nós não podemos nos perder no nosso papel. Como igreja, nós não podemos deixar de ter diante dos nossos olhos aquilo para o qual nós fomos chamados. Porque se nós nos embaraçarmos em coisas secundárias, nós nos embaraçarmos em coisas menores, nós perderemos a centralidade da nossa identidade. A nossa identidade é filhos amados de Deus, ministros da reconciliação, o povo que anuncia ao pecador perdido que agora ele pode ser um pecador remido. Como? Pelo sangue de Jesus que nos reme de todo o pecado, que agora nos tira da nossa condição de pecador perdido e nos traz para filhos amados. Pecamos? Sim. Erramos ainda? Sim. Mas somos conscientes que o erro na nossa vida não é mais uma escravidão, mas é um deslize. E quando deslizamos, para onde é que a gente corre? Para os pés de Jesus. Sou o Senhor. E o que é mais lindo é que o Senhor ainda nos aceita de volta. Diz: vem, filho, tem perdão para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Tem perdão para ti. Olha o que Mateus diz: evitem praticar as vossas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. A advertência aqui, irmãos, é contra praticar uma justiça diante dos homens. Com que objetivo? De sermos vistos, apenas de sermos notados. E aí você poderia dizer: rapaz, mas eu olho a minha Bíblia, irmão, e olho nos versículos anteriores, encontro no capítulo 5,16, que Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Ou seja, é para mostrar ou não é para mostrar? Agora eu não entendi, Jesus. Tem umas coisas que a Bíblia assim, parece que dá umas enroladas na gente, né, que a gente fica assim, né, Zé? Que é para mostrar ou não é para mostrar? É para os homens ver ou não é? Mas perceba aqui, que a ideia aqui é que ele ordena que nós façamos um e proíbe o outro. Não é uma contradição. É simplesmente que as nossas boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. Mas a nossa devoção religiosa, ela deve ser secreta, para que não nos vangloriamos dela. As nossas obras de justiça apontam para Jesus. As nossas obras de devoção religiosa, elas devem ser feitas em secreto, para que nós não nos tornemos apenas pessoas que se vangloriam daquilo que nós estamos fazendo, da esmola que estamos dando, de como nós somos espirituais na nossa oração, como nós somos espirituais porque jejuamos. A perspectiva de Jesus é: só é isso aí, você faz em secreto. Você faz aí comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Os 3 exemplos de justiça religiosa: as esmolas, a oração e o jejum. Elas expressam a nossa obrigação para com Deus, a nossa obrigação para com os outros e a nossa obrigação para com nós mesmos. Dar esmola, irmãos, é procurar servir ao nosso próximo. Orar é buscar a face de Deus e reconhecer a nossa dependência dele. Toda vez que nós dobramos os nossos joelhos, eu gosto de um livro escrito, chamado de Práticas Devocionais, escrito pelo Heber César. Ele foi um dos fundadores da revista Ultimato e também livraria Ultimato, né, uma casa publicadora Ultimato. E ele escreve o livro Práticas Devocionais e ele fala lá a arte da oração. E ele diz que a arte da oração é nós reconhecermos que os nossos recursos são estreitos.
Mas os recursos dos céus são largos, abundantes, acessíveis para cada um de nós. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós compreendemos que, embora nós não tenhamos condições de resolver por nós mesmos aquele problema que está diante de nós, os nossos recursos celestiais, dados por Deus, não foram esgotados. Ainda nós podemos apresentar diante dele. E por último, jejuar é um modo de autonegação e autodisciplina. E eu quero me deter o que o texto diz sobre esmolas, no verso 2 a 4, que diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para que sejam elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja que Jesus inicia fazendo uma crítica ao modo que as pessoas praticavam. Ele começa dizendo: ó, não façam. Porque no Sermão da Montanha, Jesus está conversando comigo e com você, que somos discípulos dele. Aqui é a orientação para mim e para a tua vida. Jesus chama os seus discípulos, é como se ele chamasse aqui, apesar de o Sermão da Montanha, a maioria dos estudiosos concordar que foi dito a uma multidão enorme, mas de pessoas que já tinham um desejo de caminhar com Jesus, e agora ele explica, diz: olha, não façam como os hipócritas, como os escribas, como os fariseus, mas vocês façam assim. Ele nos dá uma orientação clara de como nós devemos proceder. Aí ele diz: ó, mas ao dar esmolas, aí falando para mim e para você, que a sua mão esquerda ignore o que a sua direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Irmãos, é bíblico. Se você tiver o hábito de ler a sua Bíblia, você vai perceber que no Antigo e no Novo Testamento havia um sentimento de todo escritor, de todo profeta, de todo aquele que é autor bíblico, com a generosidade e com o desejo de compaixão com o necessitado e com o pobre. Está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento essa obrigação daquele que serve a Deus em ser generoso, em exercer compaixão com aquele que necessita. Jesus não está dizendo para você não fazê-lo. Ele está apenas dizendo que generosidade não basta, que não basta ser generoso, que não basta doar algo a alguém. Ao doar, nós precisamos fazer uma autoanálise para verificarmos as nossas motivações. Aqui Jesus se volta para o coração, para os pensamentos mais íntimos e escondidos no coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. Até mesmo atos de misericórdias belos, lindos, muitas vezes estão carregados de falsa compaixão. Jesus está preocupado aqui no que o coração está pensando enquanto a mão está agindo. É bem verdade, irmãos, que no nosso meio, eu não estou falando para quem está do lado de fora, isso é comum. Em época política, então, o político não aperta a mão sem estar tirando uma foto. Isso nós já esperamos deles. Esperar que o mundo haja diferente não é nossa obrigação. Mas Jesus aqui está preocupado comigo e com você, que somos seus discípulos. Nós não podemos agir deste modo. Há uma fome voraz de todo e qualquer ser humano por reconhecimento. É bom ser reconhecido. E em certa instância não há problema nenhum em ser reconhecido e reconhecer o auxílio de alguém. Mas, quando você ou eu, ao não sermos reconhecidos, isso já nos deixa bicudo, zangado, desejoso de mudar de igreja, condenando o pastor ou a liderança, nós temos um problema. E esse problema é um problema de compreensão do Evangelho. Nós não podemos enveredar por este caminho, especialmente se isso perdura. Às vezes do ser humano você fica chateado um momentinho aqui, Senhor, mas, Senhor, quer saber de uma coisa, Senhor? Deixa para lá, eu estou servindo é a Ti. Quiser reconhecer, reconheça, não quiser, não reconheça. Eu não sirvo a homens, eu sirvo é a Ti. Louvado seja o Teu nome e deixa para lá. Mas quando aquilo começa a se transformar numa bola de neve, e você começa a perder o desejo pelas coisas, começa a perder o desejo de estar em comunhão, porque foi afetado por algo, você tem dois caminhos.
arrependimento e conversa. Às vezes nós temos medo de ter uma conversa sincera. Até porque nós, como bons nordestinos, nós somos meio acalorados, né? Tem hora que é melhor deixar passar o tempo mesmo. Mas isso não exime de você expressar a sua dor. Eu posso chegar e me sentir magoado com meu irmão Zé e dizer: ó Zé, eu não vim brincar contigo. Mas deixa eu te dizer, a tua atitude me deixou tão ruim, Zé. Eu fiquei foi dias sem dormir. Fiquei chateado. Ó, deu vontade de eu te dar uma pisa naquela hora. Mas passou. Eu lhe digo: olha, essa atitude me deixou assim. Eu não queria ter ficado assim, porque você é meu amigo, você é meu irmão, nós vamos para o céu juntos. Mas eu preciso lhe dizer isso. E aí, às vezes, a gente faz é acumular isso e deixa. Aí vai acumulando, aí o Zé vai pisar no meu pé de novo, porque ele é humano e eu também. Aí eu digo: ó, 2, 3. Não, quando der na 4ª, ele me paga, eu desvio mesmo. Em vez de eu tratar o problema e como comunidade nós podemos bradar o que nós dissemos na festa: faz-nos um. Não há problema em você expressar aquilo, respeitosamente, aquilo que está incomodando. E graças a Deus, que nós temos um pastor, nós temos um ministério, nós temos uma comunidade aberta a isso, que nos permite externar às vezes até aquele mais íntimo do nosso coração, que às vezes dói e machuca. Mas nós precisamos fazer isso, compreender isso. Porque quando, irmãos, eu estou preocupado mais com o reconhecimento dos homens, nós temos uma palavra para isso: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais o reconhecimento humano do que a glória de Deus. Jesus se volta para os escribas e fariseus e ridiculariza o modo como eles transformam aquilo que é belo. Não há uma coisa mais linda do que alguém sacar da sua mão algo que é seu, que ele ganhou legitimamente, e dar a outro, porque se compadeceu da situação que ele está. Entregar uma esmola, irmão, é um ato lindo, é um ato de generosidade, é um ato cristão, é um toque do amor de Deus no coração, quando você se sensibiliza com a situação de alguém e se dispõe a ajudar, mesmo não tendo obrigação nenhuma. Mas quando eu transformo esse acontecimento belo num acontecimento público, buscando reconhecimento, eu maculo aquilo que era belo, eu distorço aquilo que era belo. E Jesus condenou a nossa, de modo geral, a ansiedade infantil por termos a estima dos homens, e chamou até de hipócrita quem procura mais a estima dos homens do que a estima de Deus. Eu estava assistindo a transmissão ao vivo da convenção, acho que foi de ontem, e era grande, umas 2h30, eu digo: Jesus, eu não vou ver tudo isso não. Aí fui saltando, e caí numa palavra, que não é até raro em convenção o pastor Raul trazer uma palavra, mas ele trouxe uma rápida palavra, eu achei aquilo tão lindo, e já me esforcei para colocar em prática. Eu não estou dizendo que estou fazendo não, mas me esforcei. Ele falando quando muitas vezes ele se retira, fica só e começa a pensar nas coisas do céu. Ele não disse que era uma oração, ele disse que era um pensamento com os céus. Eu digo: eu me ligo com os céus e começo a repetir coisas que eu sei. Tipo: ô Senhor, Tu é tão... Ele começa a pensar na onipresença de Deus. Ô Senhor, Tu é onipresente, Tu está em todos os lugares. Senhor, qualquer lugar que eu vou, Tu estás. Senhor, Tu é onipotente, Tu pode tudo. Tu pode todas as coisas. E aí ele vai citando os atributos de Deus, e nesse diálogo com Deus, ele vai reconhecendo a grandiosidade de Deus. É claro que é bom ser reconhecido por uma grande autoridade. É claro que é. Se talvez a prefeita, o governador, o presidente entrasse aqui e citasse o nosso nome de cor, era bom demais, não era não? A gente estava lá e disse: um abraço para o irmão José. Dizer: rapaz, eita. Mas saber que o nosso Senhor, autor de tudo, nos conhece por nome, sabe quem somos, e não só isso, nós somos alvo do seu amor. Isso é maravilhoso, irmãos, e nós não podemos trocar isso por migalhas, nós não podemos trocar isso por coisas menores. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz que quem assim procede, buscando o louvor dos homens, já recebeu a sua recompensa. Tudo o que você poderia receber,
ao fazer aquele ato, você já recebeu a sua recompensa. Mas Jesus insiste, diz: tu, porém, ignore o que a tua mão direita, ignore a tua mão esquerda o que a direita fez. Nós não devemos contar aos outros a nossa generosidade. E de certo modo nós não devemos contar nem a nós mesmos, nem repetir para nós mesmos no sentido de: rapaz, olha, esse pessoal não gosta de mim, mas eu sou generoso. Aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, né? Eu já fiz tanto. Eu não estou conversando com ninguém, não. Eu estou conversando comigo mesmo. Olha, para que eu fiz isso? Para que eu fiz aquilo? Olha, eu deixei isso, eu podia estar fazendo era aquilo. E aí, assim, de certo modo, você está contando a si mesmo, dando uma polida no seu ego, dizendo que você já serviu tanto. E de algum modo, Jesus está dizendo assim, que nem a nós mesmos nós precisamos ficar nos vangloriando. Porque nós não podemos tornar atos de misericórdia em vaidade. O que nós devemos procurar, quando damos ao necessitado, não é o louvor dos homens, nem um alicerce para a nossa autoaprovação, mas antes, a aprovação de Deus. Sermos aprovados por Deus. Qual é a recompensa que o Pai dá àqueles que fazem isso? Ele dá uma dádiva em secreto. Porque a maior satisfação daquele que dá é ver o faminto alimentado, o nu vestido, o doente curado, o oprimido liberto, o perdido salvo. E o amor que provocou isso fica satisfeito. A satisfação de ser útil, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, saiba que Jesus viu. Saiba que o nosso Senhor sabe todas as coisas. E eu quero dizer para você, na caminhada cristã, que nós conhecemos na história cristã muitos homens e muitas mulheres por nome. Mas nos céus nós vamos conhecer tantos anônimos, esquecidos aqui na terra, mas bem conhecidos nos céus. Talvez aqui na terra nenhum pregador, nenhuma convenção, não foi nome de nada. Ninguém soprou o nome dele ou dela. Mas lá no céu não tem um que não saiba. E essa é a nossa esperança e satisfação, de saber que embora nós sejamos ignorados aqui, o nosso serviço é para Ele. É para a glória dEle, para louvor do Seu nome. E nós não podemos, irmãos, perder essa perspectiva, louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, nossa dádiva cristã, irmão, não deve ser feita diante dos homens, nem diante de nós mesmos, mas diante de Deus. E aí nós entendemos o texto bíblico que diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Segundo ponto, a oração do cristão. Nós vamos encontrar isso nos versos 5 a 6. Olha o que Jesus está dizendo: e quando orares, novamente Jesus contrapõe. Ele dá um exemplo negativo e diz como é que nós devemos agir de modo positivo. E quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. O segundo exemplo de justiça religiosa aqui, primeiro exemplo, esmola, segundo exemplo, a oração. Jesus põe em contraste o motivo, ou seja, põe em contraste a oração e as suas recompensas. Ele põe em contraste aquilo. E assim, quando a gente começa o texto, ele até diz assim que os escribas e fariseus, os hipócritas, gostam de orar, né? No verso anterior, no 5. Meu povo? Pois gostam de orar. Ou seja, eles gostavam de orar, né? No início a gente diz assim, rapaz, porque tem gente que nem gosta. Estava até razoável, né? Porque pelo menos esses hipócritas aqui gostavam de orar. Estava até um pouquinho melhor, porque tem gente que nem gosta de orar. É uma luta. Oração de joelho, então, só Jesus. Né? Tem hora que a gente parece que está tão bom, né? Que às vezes a gente precisa até de umas provazinhas que é para
Porque quando Jesus prova, não é não, irmão Jânio? Irmão Jânio chega falando, rapaz, mas o chorador fica raso quando a gente está na prova, não fica? É. Mas, irmão, eu falo brincando, Jesus, eu não quero não, tu sabes. Mas assim, quando a gente está na prova, rapaz, mas orar fica tão fácil. Você não perde um culto, né? Depois tem oração aonde, que a semana está tão poucos cultos. Eu queria tanto estar de joelho orando, buscando a Deus. Irmão, essas orações nessa igreja estão pouca demais. Porque aí Jesus sabe como nos apertar. Porque na prova, irmãos, dobrar o joelho fica tão tranquilo. Falar com Jesus, a gente está falando, já está se desmanchando em lágrimas. E nós precisamos entender isso, que esse povo aqui gostavam de orar, mas não era de oração que eles gostavam, nem tampouco de Deus. Eles gostavam mesmo, era de ser vistos. Então o motivo da oração dele, eles gostavam de orar, porque ao orarem, eles tinham uma recompensa, eles eram vistos. E o problema aqui não é na oração em público que eles faziam. Jesus aqui não está proibindo que a gente erga as mãos na praça e ore em público. Jesus não está proibindo aqui que a gente ore nas sinagogas ou na igreja, porque senão a gente nem tinha oração aqui. Né? Esse não era o problema. O problema é que esse povo aqui gostava de orar para dizer que era crente, que era cheio do poder de Deus e que eram espirituais. Esse é um dos grandes desafios que nós encontramos dentro mesmo da igreja de Cristo, porque eu não estou falando para quem não conhece a Jesus, a orientação aqui é para crente. Crente que precisa gostar de orar? Sim. Pode orar em pé? Pode. Pode orar sentado? Pode. Pode erguer as mãos na oração? Pode. Pode orar nas praças? Pode. Só não pode orar para ser visto pelos homens. Só não pode orar desejando reconhecimento, buscando que alguém lhes diga, olha rapaz, esse caba aí, caba crente. Aí é crente, meu amigo, ora em todo lugar. E ao ouvir isso, se alegrar e a sua motivação passar a ser esta. Este era o problema. O problema eram as suas verdadeiras motivações. Todo judeu, irmão, gostava de orar. Nós vemos em Daniel que o judeu comum, ele orava até 3 vezes por dia. Tem um caso que é contado, que eu acho muito interessante. Não sei quantos de vocês já ouviram testemunhos de muçulmanos, mas é muito interessante o nível de comprometimento que eles têm. Eu ouvi isso através do Peter Ikeshuka, lá do nigeriano. Ele narra, acho que é Ikeshuka, né? É o contrário lá. O meu nigeriano está fraco, eu preciso praticar mais. Mas o fato é que, por exemplo, quero só dar um exemplo aqui para você, muito simples. Digamos que alguns de nós aqui tenhamos um negócio. Trabalhamos com vendas. Se alguém bate na porta, mel. Não vou usar mel não, porque o exemplo não vai ser legal, eu não quero atribuir a figura. Né? Mas o fato é, digamos que nós tenhamos um negócio. Se alguém bate na porta e dizendo assim, olha, eu quero comprar, mas tem que ser agora, na hora do culto. Rapaz, a chance da gente sair, sejamos honestos, não precisa nem ser 1 milhão, não. Na crise que está, uma compra de 1.000 conto, o cabo vai deixar o culto e ia atender. E eu não estou dizendo que eu não ia, não. Eu estou dizendo que isso é uma prática muito comum do brasileiro. E ele fazendo o contraponto, ele dizendo assim, o muçulmano, no seu momento de adoração, você pode chegar com 1 milhão. Ele diz, está na hora da adoração, meu Deus. Conta-se um pastor, eu não quero citar nome, porque às vezes a gente cita o nome do pastor, aí você diz, rapaz, o cara citou, já concorda com tudo que ele diz. E aí eu tenho muito cuidado com isso. Mas conta um pastor que ele estava no Egito, e o hotel lotado, a recepção de hotel lotado, chegou a caravana, tocou um zumbido, o cara que estava atendendo o muçulmano, era a hora da adoração dele. Com certeza você pensou que ele disse assim, não, rapaz, não vai dar para mim ir para o culto hoje não, porque estou aqui atendendo, trabalhando, meu trabalho é digno. Ele só fez assim, só um instante, colocou uma placazinha aqui, pausa, pegou seu tapetezinho, saiu, foi fazer a sua oração. E o hotel, irmão, ficou esperando. Eu não estou dizendo para você fazer isso, eu estou apenas comparando 2 culturas e o nível de comprometimento com cada cultura. O fato é, nós precisamos crer mais no Deus que nós servimos.
E assim, e uma característica muito daqueles orientais é crer no Deus que eles servem. Acreditar naquilo que de fato eles estão fazendo. Porque muitas vezes nós cremos que Deus vai fazer, mas por via das dúvidas, caso Ele não faça, eu já vou tomar uma outra providência, né? Não é mais ou menos assim que a gente faz? Eu vou orar para Jesus curar, mas por via das dúvidas eu vou logo mesmo na farmácia, tomar logo ali, né, vai querer, né? Então assim, esses fatos, é por isso que nós estamos como uma igreja dos nossos tempos, eu não estou dizendo a nossa, de um modo geral, tão fragilizada no ponto da fé. Estamos tão fragilizando porque nós damos um jeito. E a oração precisa ser tratada com as motivações corretas. Aqui Jesus estava condenando aqueles homens que desejavam aplausos. Então é possível, irmãos, vir para a igreja pelos motivos errados. Não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de piedade. É possível estar inserido numa comunidade de fé com as motivações erradas. E isso não começou nos nossos dias, não. Veja o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam lá, todo mundo vendendo seu pedaço de terra. Disse, rapaz, eu já fazia uma graça aqui. Eu vou vender meu pedaço de terra, vou dar parte aqui. Os irmãos vão dizer assim, rapaz, mas que caba generoso, doador. O pedaço de terra era dele, ele não precisava vender. Mas ele foi lá e vendeu. Fez um trato com a mulher. E os dois perderam a vida por desejar enganar a Deus. Desejar ser conhecido e vistos pelos homens. Desejar fazer atos para seu próprio engrandecimento. Então, toda prática hipócrita, irmão, ela é perversa. Como nós podemos fingir que estamos louvando a Deus, como na realidade estamos preocupados com o louvor dos homens? Toda ação hipócrita, irmãos, ela é um fingimento. É como se eu estivesse atuando, incorporando um personagem, me vestido de hipocrisia, para falar de Deus, para falar sobre Deus e para fazer por Deus. Quando na verdade a intenção única era apenas o engrandecimento do meu próprio nome. Como devemos orar então? Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás. Nós devemos fechar a porta, não apenas para não sermos perturbados ou distraídos, mas também para fugir dos olhos dos homens e ficarmos a sós com Deus. É importante, irmãos, que a nossa devoção, a nossa adoração, ela tem aspectos públicos, mas também tem aspectos privados. Ela precisa ter um aspecto individual, porque ela garante que a nossa adoração é genuína. Mas ela também precisa do comunitário para garantir que ela seja fiel. Como assim, irmão? Quando você está adorando a Deus, em oração, sozinho, no quarto, em secreto, primeiro, você não vai ser perturbado e distraído com tanta facilidade. A menos que você leve seu celular, que é um péssimo companheiro para a oração. Né? Mas se você entra no seu quarto, você vai estar lá sozinho com Deus. E sabe qual é a beleza de estar sozinho com Deus? É que a gente não precisa usar nenhuma palavra bonita. Ó, o arquiteto da vida, soberano, inenarrável Senhor. Você não está impressionando ninguém. É só com Jesus. Jesus, eu estou perdido mesmo. Oh, Senhor, mas eu estou ruim. Você não vai precisar escolher palavras bonitas para impressionar ninguém. Porque aquele que te sonda e te conhece, que te vê por dentro e por fora, está ali. Então, quando nós estamos em secreto, a nossa adoração é genuína, ela é verdadeira. Mas nós também precisamos do aspecto comunitário, adorar em comunidade, para que se de algum modo nós estivermos indo por outro rumo, alguém da comunidade diz, peraí, irmão, calma, não é assim não, devagar. Garante a fidelidade da nossa adoração. Então ela tem esses aspectos. E aí eu cito novamente o John Stott, quando ele diz assim, nada destrói mais uma oração do que os olhares furtivos de espectadores humanos. Como também nada enriquece mais do que o senso da presença de Deus. A essência da adoração cristã é buscar a Deus. Por trás de toda oração verdadeira está uma conversa com Deus. Os olhares de alguém enquanto oramos faz nós queremos refinar e escolher muito bem as palavras para serem ditas.
Mas quando nós estamos sozinhos, com o senso da presença real de Deus, nós nos despimos de toda vaidade, de toda vaidade intelectual, vaidade qualquer que seja, e nos apresentamos despidos diante de Deus, com toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a recompensa disso, irmãos? E se eu fosse elencar as recompensas da oração, eu passaria um sermão só falando sobre isso. Mas quando nós clamamos, como diz o apóstolo Paulo, Abba, Pai, a ideia de papaizinho, nós temos o Espírito Santo que dá testemunho ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. É através da oração que muitas vezes é através de gemidos inexprimíveis, que nem mesmo nós sabemos o que dizer, mas este Espírito interpreta e leva ao Pai toda a oração, tudo aquilo que nós precisamos dizer, e nós recebemos a certeza de que nós temos um Pai que nos aceita de volta, que nós não somos perdidos, mas nós somos amados e filhos de Deus. A oração, irmãos, nos preenche, e como filho pródigo, às vezes na sua caminhada incerta, ele não sabia se seria recebido pelo Pai. O que ele sabia era que lá tinha um espaço para ele, se o Pai quisesse. Então tudo ia depender do Pai, nada dele. Ele toma aquela decisão, diz: meu Deus, na casa do meu pai a situação é melhor, eu vou para lá. E se ele não me aceitar como um filho, pode ser que ele me aceite como um empregado. Mas na casa do papai tem lugar. E essa é a certeza que você precisa ter. Mesmo diante dos seus pecados, falhas, deslizes, na casa do papai tem lugar. Chegue, bata na porta. Ele é pai. Ainda é tempo dele receber. Vai chegar um dia que ele vai ser juiz. Aí o tempo passou. Mas agora ele é pai. Como pai, ele nos aceita nas nossas fragilidades, nas nossas falhas. Aceita a nossa confissão, como o próprio filho pródigo chega e diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser nenhum dos teus funcionários. Mas agora o pai recebe, põe um anel no dedo, põe vestes novas e diz: não, você é filho, e devolve a posição de honra que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. A ênfase de Jesus era sobre o secreto na oração. O secreto, ele purifica as nossas motivações. Nós devemos dar as nossas ofertas com amor genuíno pelas pessoas. E também devemos orar com amor genuíno a Deus. Encerro falando sobre jejum. Quando vocês jejuarem, aí pulo lá para o verso 16. Não fiquem como uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aí Jesus contrapõe de novo: mas vocês, quando jejuarem, unge a sua cabeça com óleo, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai que em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Os judeus, irmãos, era fato, eles tinham o hábito do jejum. Em média, um judeu jejuava 2 vezes por semana. Os discípulos de João jejuavam também. Sabe quem era que não jejuava? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de João até questionam para ele: sabe, todo mundo jejua, os teus discípulos não jejuam não. Ele disse: por que eles vão jejuar se o noivo está aqui? Mas Jesus, quando fala no Sermão do Monte, ele fala sobre o jejum como algo que tem espaço na vida cristã. Ou seja, o jejum é para nós. Jesus deixa claro que nós deveríamos jejuar. Aqui nesse texto ele está dizendo: olha, não faça o jejum como os hipócritas fazem, mas não deixem de jejuar. Quando vocês jejuarem, ou seja, ele entendia que há um espaço para o jejum, que há um espaço para isso nas nossas vidas. Mas o fato é que nós nos detemos em tantos outros mecanismos de adoração, e quase sempre, ou muito pouco, quase sempre nós nos esquecemos de falar sobre jejum. E é uma ferramenta poderosa diante de Deus. Jejum e oração. Você vai perceber que no Sermão do Monte, Jesus fala sobre jejum pressupondo que nós faríamos, que nós jejuaríamos, que nós abriríamos espaço nas nossas vidas para isso. Você vai encontrar no Novo Testamento o apóstolo jejuando, o próprio apóstolo Paulo jejuando,
vários apóstolos jejuando. Mas o que é na realidade o jejum? Jejum é quando há uma abstenção de alimento. Foi propagado aí um tempo, talvez um desvio de jejum. Alguém dizendo, fique com jejum de celular, jejum de redes sociais. Eu não vou dizer que é uma coisa ruim de você fazer, não. Mas não é aquilo que Jesus estava lidando. Jesus estava lidando, quando ele falou em jejum, ele estava falando sobre abstenção de alimento. Então, o termo correto a ser aplicado quando nós falamos de jejum é sobre abstenção total, em alguns casos, parcial de alimento. Mas esse jejum, ele tem um objetivo. Não pode ser uma barganha, Senhor, eu quero um carro e agora eu vou jejuar. A ideia do jejum é uma aproximação de Deus. Ele pode ser feito com uma abstenção total ou parcial de alimento, por um período mais longo ou um período mais curto. O fato é, há espaço na vida cristã para o jejum. E aí eu uso uma frase do Hernando Dias Lopes, que ele diz que jejum é fome do pão do céu, mais do que fome do pão da terra. A ideia aqui é que você separe um dia para se consagrar. Mas não é para você diga assim, rapaz, eu vou aproveitar aqui, que eu não vou fazer outra coisa, e vou emendar um jejum junto. A ideia é que você reservou aquele período, aquele espaço, para um jejum em oração. Se absteve, tem um momento espiritual para aquilo, e absorve aquilo. Jejuar está relacionado com renúncia e autodisciplina. É humilhar-se diante de Deus. Você vai ver no todo o texto bíblico que quando as pessoas estavam extremamente amarguradas, estavam profundamente aflitas, especialmente no Antigo Testamento, essa contrição e arrependimento era marcado por um jejum. Você vai ver, por exemplo, em Neemias, que reuniu o povo com jejum e pano de saco. A ideia é você se despir das suas roupas e pôr um pano de saco. Isso não é uma prática nossa, obviamente. O jejum, sim, se vestir de pano de saco, não, tá? Faziam confissões dos seus pecados. Você vai ver Jonatas em Nínive, todo Jonas lá, todo o povo jejuou. Você vai ver Daniel com oração, súplicas e jejum. Você vai ver Paulo de Tarso, quando se encontra ali naquela situação ali em Damasco, ele fica sem comer nada durante 3 dias. Então, jejum era algo presente, tá? E tinha um objetivo. Não apenas os pecados passados, mas também mostrar uma dependência na misericórdia futura de Deus. Deus podendo mudar a realidade. Então, o fato é, o jejum, ele nos auxilia a ter domínio próprio e a controlar o nosso próprio corpo. O jejum é algo presente na vida cristã. Jesus não estava condenando o jejum, mas apenas o modo errado de se fazer. Porque os hipócritas, aqueles que não conheciam Jesus ou fingiam que não conheciam, ao jejuarem, eles imprimiam uma cara de tristeza, de amargura, para deixar claro em quem passasse que eles estavam jejuando. A ideia é que alguém ao vê-lo disse, rapaz, pensa num caba crente, aí jejum demais, aí falta falar com Deus. E aí Jesus está apresentando aqui também um alerta, especialmente, não o próprio Jesus, mas o escritor do Antigo Testamento, condenando o que muitas vezes alguns do Antigo Testamento faziam, que era fazer o jejum, mas ao mesmo tempo oprimir o pobre, não prestar auxílio ao necessitado. E aí ele diz assim, esse jejum aí não serve não. O jejum que agrada a Deus não é este, mas é aquele que tem misericórdia junto. O camarada ia jejuar, mas deixava o seu servo oprimido, escravizado, sofrendo. Então ele preferia um jejum correto. Um jejum que agrada a Deus era um jejum que era motivado pela busca da presença de Deus. E aí Jesus fala aos meus discípulos, quando vocês forem jejuar, lavem o rosto, unjam a cabeça com óleo. Ou seja, aparentem que não estão jejuando, porque em secreto o vosso Pai o recompensará. Porque o propósito do jejum, irmãos, não é fazer uma propaganda de nós mesmos, mas nos disciplinar para obter algo da presença de Deus. E eu encerro dizendo, nós precisamos examinar qual o efeito. A religião hipócrita, irmão, ela é perversa.
ela tem um efeito perverso. Quando eu ajo com hipocrisia na hora de doar, na hora de orar e na hora de jejuar, eu tenho um problema aí. Eu tenho um efeito imediato. Eu tenho uma ação destrutiva. Em vez de eu estar agradando a Deus, eu estou destruindo a integridade de práticas tão belas, como doar, como orar e como jejuar. E qual é a causa disso? A causa disso é querer se mostrar diante dos homens. Isso é extremamente perigoso. Ser visto pelos homens. O nosso único objetivo deve ser a glória de Deus. O hipócrita, ele realiza seus rituais com o fim de ser visto. Aquele que ama Jesus, ele realiza para agradar ao Senhor. Qual o remédio para isso? É fato, irmãos, que nós podemos fingir diante do auditório. Nós podemos dizer que oramos quando não oramos. Nós podemos impressionar com uma boa oratória. Nós podemos afirmar que jejuamos a semana inteira, você não vai conseguir confirmar isso. Nós podemos simplesmente fingir para o auditório. Nós podemos fingir para as pessoas. Sabe para quem nós não podemos fingir? Para Deus. Então, embora nós tenhamos as motivações erradas e equivocadas, saiba que Deus, que sonda os corações, tudo vê, está presente em todos os lugares. Deus odeia a hipocrisia, mas ama a realidade. E quando nós estamos conscientes da presença de Deus, a nossa doação ela tem um sabor diferente. A nossa oração tem um sabor diferente. E o nosso jejum tem um sabor diferente. Que Deus nos ajude. Nós precisamos, irmãos, caminhar como discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não é apenas aquele que tem um cartão de membro, que está inserido numa comunidade de fé. O discípulo de Jesus é aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.